Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE do campus de Tianguá. E aí na tela você tem algumas regras de conduta para esse período de aula remota, tá? Então você pode pausar e você também encontra lá no Classroom. Então aqui a gente dá início a mais uma aula, tá? Da disciplina de EDO. E aí a gente vai fazer hoje uma revisão sobre série de potência, tá? Sim, é bem básico mesmo, bem introdutório. Só vou comentar alguns pontos que a gente vai utilizar na aula seguinte, tá bom? Então, série de potência, tá? Por que a gente vai estudar a série de potência? Bem, as equações, muitas das equações que a gente viu, né, ou melhor, muitas equações que existem, né, elas têm os coeficientes são variáveis, tá? Ou seja, o coeficiente ele vai depender de x, tá? E eles não podem ser resolvidos em termos de funções elementares, tá? Funções elementares são senos, cossenos, polinômios, tá? Exponenciais, essas funções mais conhecidas. Bem, e aí, uma técnica padrão para resolver esse tipo de equação linear, tá? Com coeficientes variáveis, a gente tentar encontrar uma solução, tá? Então a gente vai tentar encontrar uma solução na forma de uma série infinita, tá bom? Então, já que existem casos onde as soluções não são funções elementares, a gente vai buscar, então, por meio de uma série, tá? E aí, frequentemente, né, a solução ela pode ser encontrada na forma de uma série de potência, tá? Por causa disso, é importante estar algum dos fatos mais importantes, que é o que a gente vai fazer aqui na aula sobre essa série de potência, tá bom? Na verdade aqui é citar, certo? Bem, e aí, o que seria essa série de potência, tá? Bem, então uma série de potência em x menos a, tá? É uma série dessa forma. Então, só abrindo aqui um pouco, tá? Para às vezes pode ser interessante. Então, isso daqui é C0 mais C1 x menos a mais C2 x menos a ao quadrado mais C3 x menos a ao cubo mais etc, tá? Então, nada mais é do que, como aqui é a minha série de potência em x menos a, então vai aparecer x menos a aqui, x menos a aqui, x menos a aqui. Então, em cada momento eu vou ter um coeficiente, que vai ser esse c, né? C0, C1, C2, C3, C4. E vai aumentando a potência, tá? A potência do meu termo x sobre a, ele vai aumentando, né? Então, aqui, logo no primeiro, é como se eu tivesse C0 x menos a elevado a zero, né? Então, isso daqui dá 1, por isso que a gente coloca só o C0, tá? E aqui também é como se tivesse 1 aqui em cima, tá? E a gente não coloca. Então, começa do 0, 1, 2, 3, certo? E assim sucessivamente. Assim por diante, tá? Então, a gente tem uma série desse tipo aí. Se você observa, né? Esse x é uma variável, tá? É uma variável aí, ok? Então, os Cn, sim, eles são constantes, tá? E aí, a gente diz que ela é centrada no A porque a gente está tomando x menos A, tá? Na maioria das vezes a gente toma centrada no zero, tá? Aqui a gente tem esse exemplo, essa série. Então, se a gente quiser abrir essa série aqui, né, para n igual a zero, nem dá, né, no caso, porque a gente tem divisão aqui. Então, essa série tem que começar do 1, tá? Na verdade, também aqui tá errado. Bem, então, aqui ficaria o que, né? Seria menos 1 elevado a 1 mais 1 sobre 1 ao quadrado. E aqui fica x elevado a 1, né? Mas, agora eu faço n igual a 2. N menos 1, 2 mais 1, 2 ao quadrado, x2, mais assim por diante, tá?
E aí eu posso operar aqui, né? Esse expoente 1 mais 1 é 2, então menos 1 elevado a 2 é só 1. E aqui também embaixo dá 1, então posso até tirar, tá? Aqui também vai ficar menos 1 elevado a 3, então eu posso deixar só basicamente o sinal de menos, né? Aqui, então, menos. Aqui embaixo é 4, então, e assim eu posso continuar, tá bom? Então, essa daqui é uma série de potência em x. Se você observar, ela é centrada no zero, porque ali eu posso escrever, né? Ali eu tenho x elevado a n, é como se eu tivesse x menos 0 elevado a n, tá bom? E aí, o nosso termo aqui, ó, o Cn lá, né? Fazendo comparação, é isso daqui, tá? Isso daqui é o Cn, tá bom? Bem, professor, mas bem aqui a nossa série começou do zero e... começou do n igual a 1 e ali disse que tinha que começar no zero. Tem algum problema? Não, né? É como se o nosso C0 ele fosse definido de um modo diferente, né? É como se o C0 fosse igual a zero, tá? Então, por isso ele não apareceu na hora de escrever. Não necessariamente também o Cn, né? Os coeficientes dos Cns tem que respeitar uma única regra, né? Às vezes, os dois primeiros podem não respeitar uma lei, ou então, às vezes, os pares respeitam uma lei de formação, os ímpares outras. Às vezes, nem essa lei se tem, tá? Ok? Então, bem, vamos lá. Então, a respeito dessas séries, uma coisa muito importante, porque se você observar, né, o que é que você está fazendo? Você está tendo ali uma soma infinita, tá? Uma soma infinita. Então, é muito importante quando se estuda série falar de convergência, tá? É a mesma coisa, é muito similar, na verdade, está muito próximo de limite, né? Quando você estuda uma sequência de números, você quer saber se essa sequência converge, se existe o limite, né? E aqui, do mesmo modo, você está somando vários números. Então, será que o resultado dessas suas somas, elas convergem, elas vão para um certo valor? Ou se será que essas suas somas, elas vão explodir, né? Vai para mais infinito? Ou será que, no final das contas, elas começam a variar e não se estabiliza, né? Então, e só lembrando, né? Não vou me aprofundar, mas se você pega uma série desse modo, tá? N de 0 a infinito, Cn x menos a elevado a n, isso daqui nada mais é do que um limite, tá? De k tendendo a infinito, de uma soma de n até k, tá? Ok? Então, nada mais é do que um limite. Uma série assim, nada mais é do que um limite. Então, no final das contas, essa convergência você quer saber. Existe esse limite, né? Bem, e aí, como eu acabei de comentar, o x, ele é uma variável. Ali não é um número que está fixo, né? Ele vai poder variar. Então, para cada x que você fixar, você pode olhar isso como uma série numérica, né? Se você fixa o x, sei lá, se você escolhe o x para ser 1, e você olha na sua série, então ali dentro você vai ter números, né? Então é uma série numérica. E aí, se essa série é igual a uma constante, né? Ou seja, se o limite existe para um certo número, né? Então a gente diz que essa série é convergente para esse valor de x, tá? Se a série não for convergente para esse x, então a gente diz que ela diverge em x. Então, para cada x, a gente pode dizer que ela converge ou se ela diverge para esse x, tá? Então, até colocando assim. Então, ou ela converge para esse x ou ela diverge para esse x. Tá bem? Certo. E aí, a gente tem então um intervalo de convergência, né? Então, toda série de potência ela tem um intervalo de convergência, tá? O intervalo de convergência ele é o conjunto de todos os pontos x para os quais essa série converge, tá? E aqui, se você observar, eu poderia estar falando simplesmente de um conjunto, tá? É um conjunto de todos os x onde ela converge. Mas
é importante você notar que é um intervalo, tá? Ou seja, o conjunto dos pontos onde ela converge é um intervalo, tá? Então, não pode acontecer, digamos que eu estou aqui na reta, né? Que é a reta que vai para mais infinito, aqui vai para menos infinito. Então, por certos valores de x, aqui a série converge, aí passa a não convergir mais, aqui converge de novo, depois converge no ponto, depois converge aqui. Não, isso não vai acontecer, tá? Depois eu tenho um monte de pontos soltos aqui. Não, isso não vai acontecer. Converge, digamos que convergia só nos que está destacado em rosa, né? E onde não está destacado, ela iria divergir. Isso não acontece, tá? Ela converge em intervalo, tá? Em um intervalo. Ou seja, no pior dos casos, eu tenho um intervalo degenerado, que é um ponto. Ela sempre vai convergir no seu centro, tá? Porque quando eu faço x igual a A, dá um monte de zeros lá, então já dá zero e ela converge. Também pode ser um intervalozinho mesmo, como a gente está convencionado, ou pode ser um intervalo sendo toda reta, tá? Então, a configuração, né? Eu acho que tem aqui na frente. Isso, é o que está aqui, tá? Então, e para esse intervalo a gente vai ter um raio, que é o raio de convergência, certo? Então, todo intervalo de convergência de uma série, todo intervalo de convergência tem um raio de convergência que a gente vai chamar de R, tá? Esse R aí é o raio de convergência. Então, é o seguinte, no caso, a gente pode ter esse raio como sendo zero, tá? Por quê? Né? É uma situação, porque sempre, pelo menos, essa sua série ela vai convergir no centro, tá? Então, ela iria convergir apenas, deixa eu colocar aqui, digamos que aqui são as retas, tá? Então, você tem aqui, vou marcar aqui o ponto A em todas. Então, quando R é zero, é porque ela só converge no próprio ponto A, tá? Se você faz x igual a A, né? Se eu fizesse x igual a A aqui, ó, A menos A, zero, isso daqui ficaria zero, 0 elevado a n, zero, vezes o Cn, zero, estava somando um monte de zero e ia dar zero. Ou seja, sempre ela converge no centro e vai dar zero, tá? Mas esse é o caso menos interessante, tá bom? Aí, pode ser, tá? Que você tenha um raio positivo, tá? E aí, a sua série, ela vai convergir para todos os pontos que estejam dentro de um intervalo, tá? Ou seja, esse intervalo aqui, a gente até pode escrever o seguinte, né? Esse x aí é o x que ele pertence, né? Esse daí é o intervalo R A menos R, A mais R, tá? Então, do A eu pego R para um lado, R para o outro, e esse é o intervalo que onde estaria convergindo, tá bom? E a outra situação é quando ela converge para todo x, tá? Ou seja, converge na reta todinha. Então, a gente diz que nesse caso, meu raio é infinito. Então, o meu intervalo é a reta toda, tá? Ou seja, ou a minha série vai convergir somente no ponto A, no centro dela, ou ela vai convergir no intervalo ali, R à esquerda e R à direita do meu ponto A, ou ela vai convergir sempre em toda a reta, tá? E aí eu digo que o meu raio é infinito, tá bom? Então, eu tenho isso, mas observe que são intervalos ou intervalos degenerados, tá bom? Bem, então vamos lá. E aí, agora a gente vai falar, no caso, quando eu tenho um R positivo, que é essa situação aqui, tá? O que acontece? Eu vou analisar a convergência no ponto extremo, tá? O que é o ponto extremo? Seria esses pontos bem aqui, ó. Certo? Esses pontos bem aqui. É os extremos do intervalo. Por quê? Aqui fala que x converge dentro do intervalo, tá? O que eu escrevi aqui, ó,
está dizendo que x converge dentro do intervalo. Mas no extremo, tá? No extremo não foi dito nada. Então, no extremo ele pode convergir ou não, tá? Pode convergir ou não. Então, ou seja, é aquela questão do intervalo ser aberto ou fechado, tá? Então, a gente usa essa notação aqui, ó. Então, a gente diz que o nosso intervalo de convergência é A menos R, A mais R fechado aqui, ó. Observa que está fechado, tá? Então, nesse caso, é porque ela converge nos dois extremos, ok? Então, eu estou considerando que ela converge aqui nos extremos, tá bom? Bem aqui, nessa outra situação, ó, tá aberto aqui, tá? Nesse caso, quer dizer que ela não converge no extremo. Então, os extremos não são pontos de convergência, tá? E aí pode ser também, pode acontecer da minha série convergir para o x em um extremo e no outro não. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou dizendo que converge no A menos R e diverge no A mais R. E também pode acontecer o contrário, tá? Dela convergir no A mais R e divergir no A menos R, tá bom? Então, dentro do intervalo de convergência, né? Dentro do intervalo de convergência, eu já garanto. Nos extremos, tá? Aí fica para ser analisado. E fora dele, né? Ou seja, nessa outra parte aqui, ó, né? O que vem antes e depois, ela já diverge, tá bom? No caso onde R é positivo. Quando R é infinito, vai dar toda a reta. Quando R é zero, dá só um ponto, tá? Bem, e aqui, de convergência absoluta, tá? É mais teórico mesmo, mas é só o seguinte: dentro do intervalo de convergência da série, tá? Essa série ela vai convergir em módulo, tá? Ela vai convergir absolutamente, certo? Então, a minha série, né? A minha série era assim: Cn x menos a elevado a n, n de 0 a infinito, ok? Mas bem, aqui está dizendo que se essa série convergir, ou seja, se ela convergir, a gente usa essa notação, isso daqui implica que essa série aqui converge, tá? Dizer que é menor do que infinito é uma notação para dizer que converge, tá? Então, se essa daqui converge, implica que essa converge, tá? Vou colocar isso não. Vou usar essa notação não para não encher muito. Então, se essa daqui converge, implica que essa daqui converge. Isso é interessante porque ela convergir absolutamente é um resultado mais forte, tá? É mais difícil de uma série convergir em módulo. Mas para séries, se a série normal converge, ela em módulo já converge. Então tem um resultado até mais forte, tá? Mas isso é mais teórico, mas coloquei aqui. Bem, e aí a grande pergunta né? Vocês devem ter notado que tendo a série, então vai ser muito interessante a gente saber onde que ela converge. Ou seja, uma pergunta boa é saber quem é R, né? Quem é o raio? Porque direto eu estou falando aqui, se o raio for positivo, se o raio for zero, se o raio for infinito, né? Aqui também, aqui, na verdade, né? Então, e como que a gente faz para determinar esse raio? Bem, um teste prático, tá? Para a gente determinar esse raio de convergência, a gente tem um teste que é conhecido, que a gente chama de teste da razão, tá? Que basicamente é o que você vai precisar saber aqui é o seguinte, que esse seu raio, tá? Ele é o limite de Cn sobre Cn mais 1 em módulo, tá bom? Então, se esse limite existir, é justamente o raio, tá bom? Então, se esse limite existir e for zero, então é porque seu raio é zero. E a sua série converge num ponto. Se o seu limite existir e ele der um certo valor positivo, então esse é o seu raio. Se ele existir e der infinito, então
seu raio é infinito e a série converge para todo x, tá? Todo valor de x real, ok? Então, bem, isso daqui bem importante, tá? Bem interessante, a gente vai utilizar aí para determinar o raio, basta você praticar esse teste, tá? Então, Cn é justamente o coeficiente lá, tá? Certo. E aí, a gente tem o seguinte, né? Que dentro do intervalo de convergência dessa série, imagina aí, para cada valor de x que você pegue, aquela série ela converge. Ela vai convergir, mas o valor final vai depender do x que você escolheu no começo. Então, se para cada x você tem um valor que depende dele, no final você tem, na verdade, uma função, tá? Então, se você tem uma série de potência, ela representa uma função, tá? Então, se você tem uma série de potência, ela representa uma função. E o domínio dessa função é onde faz sentido essa série, onde essa série converge, que é justamente no intervalo de convergência. Então, a série de potência representa uma função que o domínio é o intervalo de convergência, tá? Então, para cada x, faz sentido você olhar uma função definida desse modo, tá? Bem, cada x no intervalo de convergência. E aí, o que é interessante é o seguinte, né? Se você tiver uma série com raio de convergência, tá? Positivo ou até infinito, né? Ou até R infinito, que é o melhor dos casos, tá? Então, essa sua série, ela vai ser contínua, diferenciável e integrável nesse intervalo, né? Ou na reta toda, certo? Aqui. Tá bom? Então, no intervalo de convergência dela, ela vai ser contínua, diferenciável, ou seja, você vai poder derivar, e integrável, você pode integrar, tá bom? Então, isso é bem interessante. Então, aquela sua série, ela representa uma função, e essa função é boa, tá? Ela é contínua, derivável e integrável, tá? E o que é mais curioso, tá? É que você tem um modo prático de você calcular a derivada dessa função, tá? Bem, se você quer calcular a derivada da sua série, tá? Então, se você está pegando uma função f de x, que é a série de Cn x menos a elevado a n, então a derivada dela, tá? Então, pegando aqui f de x igual Cn, é a soma Cn, não vou colocar os índices ali, tá? X menos a n. Então, na hora de você derivar aqui, é só você derivar o que está dentro da soma, tá? Então, ó, o que é a derivada? Cn é constante, derivando aquele termo de x menos elevado a n, desce n, e subtrai no expoente, tá? Então, é justamente isso que aparece aqui, certo? Então, na hora de você derivar a soma, é a soma das derivadas, certo? De certo modo, essa é a propriedade que você usa para derivar, tá bom? Então, é só você derivar cada termo da sua soma, ok? Na hora de você integrar a função, do mesmo modo, tá? Então, para você integrar f, é só você integrar cada termo desse daqui, tá? Então, aparece c aqui, que é a constante da primitiva, que sempre vai aparecer, tá? E aí, você integra cada termo desse daí, tá bom? Então, você pode escrever uma série, a integral dela desse modo, tá? Só você integrar. Muito bem. Então, você tem dois modos práticos de você integrar e derivar. A gente está mais interessado aqui, na verdade, nas derivadas, porque no fundo, a gente vai querer isso daí para resolver EDOs, e em EDOs a gente tem derivadas, tá? Bem, então, eu tenho que, por meio do teste, né, eu consigo determinar o raio, tá? Dentro desse intervalo de convergência, a minha série vai definir uma função.
essa função ela vai ser contínua, derivável, integrável, e eu já sei, se eu quiser derivar, é só derivar cada termo da soma. Se eu quiser integrar, é só integrar cada termo da soma, tá bom? Só revisando aí. E aí, outra coisa é a seguinte, tá? Se agora a minha série ela é identicamente nula, então necessariamente todos os termos, todos os coeficientes devem ser nulos, tá bom? Todos os termos devem ser nulos, tá? Então, isso daqui também a gente vai utilizar. Então, se uma série ela é identicamente nula, se ela é igual a zero, então é porque todos os termos são iguais a zero, tá bom? Bem, e aí aqui tem uma definição que é de analiticidade, que é o seguinte: então a gente diz que a função f ela é analítica quando ela pode ser representada por uma série de potências, tá bom? Em x menos a com um raio de convergência positivo ali. Então, funções analíticas são geralmente as funções que a gente conhece, que a gente tem costume de trabalhar, todas elas são analíticas, tá? Funções cossenos, funções polinomiais, funções senos, exponencial, tá? Todas elas vão ser funções analíticas. Não vou me aprofundar, mas aí quem tiver interesse tem que dar uma olhadinha na parte de cálculo mesmo, nos livros de cálculo, geralmente quando se estuda séries de Maclaurin e tudo mais, tá? Mas a definição é essa: eu tenho uma função e ela vai poder ser representada por uma série de potências, tá? Então nesse caso ela é dita analítica. Bem, e agora a gente vai só ver como que a gente vai fazer a aritmética ali entre as potências, tá? Então, séries de potências, elas podem ser combinadas através de operações, né? De adição, multiplicação e divisão. E aí, esses procedimentos, eles são bem parecidos, né? Ao modo que a gente já soma e multiplica mesmo polinômios, tá? Bem, e daí, a gente vai somar, né, os coeficientes de mesma potência. A gente vai sempre estar tentando comparar, né, os graus, né, dos expoentes, tá, de x ou de x menos a. Então a gente vai estar ou somando ou multiplicando, tá, sempre agrupando ali os termos de mesma potência, tá? Então, por exemplo, se eu vou somar duas séries, tá, então eu tenho que somar, eu vou buscar somar os que têm mesmo grau. Então, no final das contas, quando eles estão todos no mesmo grau, então eu só vou somar aqui Cn com Bn, tá? Esse é o caso mais simples. Bem, e aqui quando eu vou multiplicar duas potências, tá? Aqui basicamente o que você vai estar fazendo é como se você estivesse fazendo uma distributiva, tá? Então, vou só abrir aqui o início. Quem seria Cn, né? Era C0 mais C1x mais C2x2 mais, certo? E a outra era B0 mais B1x mais B2x2 mais, certo? E aí é como se eu estivesse distribuindo. Então, aqui ó, C0, B0, tá? Agora eu ia fazer este mais, tá? E aí eu vou fazer o seguinte: quem que eu multiplico para que eu tenha como resultado algo de potência 1, né? De grau 1. Então eu tenho que multiplicar este, e quando eu multiplicar este por este também eu tenho de grau 1. Então eu tenho C0 pelo B1 e o C1 com o B0 e x, tá? Mas agora vou multiplicar os termos que me dariam um resultado de grau 2, tá? Então, quem que eu posso multiplicar para obter algo com x ao quadrado, né? Então, eu posso multiplicar o C0 com x2 aqui, ó, C0. Então, vai ter o B2, tá? Agora, o C1 eu vou multiplicar com o B1,
porque eu tenho x com x, vai ficar x ao quadrado, C1 com B1, tá? E eu também posso multiplicar o C2 com o B0, tá? Mais o C2 com o B0. Esses são os casos que eu vou ter e assim sucessivamente. Então, se você olhar, se você parar para reparar um pouco, o que acontece? Então, aqui, ó, a soma dos índices dá zero, tá? Soma dos índices dá zero. A soma dos índices aqui, ó, 0 com 1 dá 1. 1 com 0, aqui dá 0. Aqui, a soma dos índices, né, dos subíndices, na verdade, dos índices, né, dá 1. Aqui, se você olhar, ó, 0 e 2 dá 2. 1 e 1 vai dar 2. 2 e 0 vai dar 2. Então, e justamente coincide com o grau do seu expoente, tá? Então, do x3 é quando você pega os coeficientes que a soma dos índices deles dá justamente 3. Do 4, então, é a combinação ali dos índices, que a soma dos índices dá 4, e assim sucessivamente, tá? Bem, então, se você quisesse pegar quem é PN, né? PN aí era uma combinação, tá? De termos CI com o BJ, tá? Onde I mais J é igual a P. Seria igual a N, né? Seria basicamente isso, tá? Bem, se você quiser escrever, né? Então, o P já seria uma soma, né? O PN já seria uma soma, tá? Certo. Então, vamos aqui a alguns exemplos, tá? Encontre o intervalo de convergência da série de potência, tá? Bem, então, o que a gente tem? Vamos só olhar quem é o seu AN, tá? Quem é o seu CN? O meu CN é 1 sobre 2 elevado a n vezes n, certo? Esse é o seu CN. Ela aqui está centrada no 3, tá? Mas não vai fazer diferença aqui. Pelo menos para determinar o raio, tá? Bem, e aí, se você olha aqui, ó, quem é o raio, né? É o limite de Cn dividido por Cn mais 1, isso no módulo, tá? Então, bem, se Cn é isso, quem é Cn mais 1, né? É 1 sobre 2n mais 1, que multiplica n mais 1, tá? Então, o seu raio, ele é o limite, n tendendo a infinito, o módulo, né? Cn mais 1. Então, é o limite de n tendendo a infinito, tá? Quem é Cn? Então, vai ser 1 sobre 2n vezes n dividido por 1, né? 2n mais 1, n mais 1. Eu vou dispensar esse módulo porque tudo aqui é positivo, tá? Então, aqui eu tenho divisão de fração. Então, eu vou poder escrever assim. Vai ficar 2n mais 1, n mais 1, 2n vezes n, tá? Então, aqui eu posso simplificar, ó, esse 2n mais 1 com o 2n. Então, fica só 2, tá? E aqui vai ficar n mais 1 sobre n, tá? Esse 2 aí é constante, não vai mais fazer diferença, tá? E o limite de n mais 1 sobre n, né, com n tendendo a infinito, isso daqui, esse pedaço aqui, ele vai tender a 1, tá? Vai tender a 1. Então, isso daqui o limite será 2, tá bom? O limite vai ser 2. Então, seu R é 2. Então, quem é o intervalo de convergência? Então, o meu intervalo de convergência, ele vai ser o intervalo
ele vai ser o intervalo, a priori, né? Vai ser algo do tipo, bem, eu não sei os extremos, né? Vou ter que avaliar os extremos, mas como ele está centrado no 3, vou até fazer o gráfico aqui, tá? Então, ele está centrado no 3, né? Então, ele tem raio 2, então ele vai até aqui o 5. Eu não sei ainda, eu vou deixar aberto por enquanto, né? Então, nessa parte aqui eu já sei que ele converge, tá? Então, eu vou ter que olhar aqui. Eu estou no 3, então aqui, quando eu vou para a esquerda dá 2, quando eu vou para a direita dá mais. Eu tenho que somar 2, que é o raio, né? Subtraio 2 aqui, que é 1, né? Que é o A menos R e o A mais R, né? No caso, o A é 3 menos 2, que é 1, né? E o outro é o 3 mais 2, que é o 5, tá? Só que, como a gente viu aqui, né? Ó, aqui, os extremos a gente tem que avaliar, né? A gente não sabe em qual das situações. Eu conheço o raio, mas eu vou ter que olhar, tá? Então, bem, o que vai acontecer? Vou diminuir tudo isso daqui. Tá? E aí eu vou ter que analisar, tá? Bem, vou analisar agora quando x for igual a 1, certo? Quando x for igual a 1. E aí, como que vai ficar a minha série, né? Como vai ficar a minha série quando x for igual a 1, tá? Bem, quando x for igual a 1, a série, né? Vai ficar a série n igual a 0 a infinito. Aí fica 1 menos 3, então é menos 1 elevado a n, 2n vezes n, tá? Fica 1 menos 3 menos 2. Sem nem subtrair mais, né? 1 menos 3 menos 2 elevado a n. Então, vou fazer o seguinte. N de 0 a infinito, tá? Esse menos 2, tá? Esse menos 2 elevado a n, eu vou olhar assim, é menos 1 vezes 2 elevado a n, tá? Então, é menos 1, 2n, 2n vezes n. Justamente para poder cancelar isso com isso. Menos 1 elevado a n sobre n, tá? Bem, e essa série, ela é convergente. Ela é convergente pelo critério de Leibniz. Porque aqui eu tenho uma série numérica, tá bom? Eu tenho uma série numérica. E aí, o que é que diz o critério de Leibniz, né? Quando você tem uma série, vou botar só assim, uma série AN é menos 1 elevado a n vezes a n. Ela converge quando, né? Daqui a gente diz que é uma série alternada, porque tem esse menos 1 elevado a n. Quando a n for decrescente e a n tender a 0, tá? Então, nesse caso aqui, quando a n for decrescente e tender a 0, a gente tem que a série alternada dela converge. Esse é o critério de Leibniz, tá? Então, por isso, essa série converge, ok? Então, a gente sabe que agora nesse ponto aqui, a nossa série vai convergir, tá? Que é no 1. E
quando eu fizer x igual a 5, né? Como vai ficar a série? A série vai ficar 5 menos 3, né? Então é 2 elevado a n, 2n vezes n. Então, isso daqui pode cancelar, vai ficar 1 sobre n. Se você olhar, é muito parecido com a que a gente tinha em cima, né? Só que não tem o menos 1 elevado a n. Mas essa daqui, ela diverge, tá? Porque essa é a série harmônica. Tá? Essa é uma série harmônica. Essa é a série bem conhecida, que é a série dessa forma. Se você, na verdade, daqui também não faz muito sentido olhar do zero, né? Tem que ser do 1. Porque senão do zero teria uma divisão por zero ali. Mas bem, porque de modo geral, né? Essa série aí seria 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 5 mais 1 sobre 6. Essa é a série harmônica, tá? Então, se você olhar, cada vez mais na sua soma, você está contribuindo com um valor menor, né? Se você olhar, vai chegar no ponto bem lá na frente que você vai ter 1 sobre 1 milhão. Isso é quase nada. Então, de um termo para o outro, né? Você vai estar acrescentando coisa muito pequena. E mesmo assim, essa sua série ela vai para mais infinito. Tá? Ela é bem conhecida, então ela é a série harmônica. Ela é a série divergente, tá? Série numérica divergente. Então, o seu intervalo de convergência, no caso, vai ser 1, tá? E 5 é aberto. Então, ela converge no 1 até o 5, mas não incluindo o 5, tá? Esse daí é o seu intervalo de convergência, tá? Ok? Certo. Então, assim, nessa parte eu não vou estar cobrando tanto de vocês, está determinando o intervalo, principalmente o raio até que pode ser, tá? Mas o intervalo, assim, exatamente olhando nos extremos, talvez não tanto, porque seria algo mais interessante para o curso de cálculo. Mas aqui talvez não seja o nosso interesse maior, tá? Bem, vamos só ver aqui agora, nesse exemplo, a gente tem o seguinte, ó, observe o seguinte, aqui a gente tem a função exponencial, e aqui está sendo dito, né, ela é igual a essa série aqui. Se aí você quiser, ó, essa exponencial é aquela série, você pode até escrever assim, soma de 0 a infinito, tá, de x elevado a n sobre n fatorial, tá? Se você quiser. Então, essa é a série de potência da função exponencial. Você consegue isso estudando lá séries de Maclaurin, tá? A função cosseno, você também tem aquela expressão, deixa eu ver se eu consigo aqui escrever, ela tem um x de 2n fatorial, né? E aqui tem um menos 1 elevado a n mais 1. Deixa eu ver se é isso. Se fosse só testando aqui, se fosse o 0, n de 0 a infinito. Se fosse no 0, isso daqui estaria dando x elevado a 0, 0 fatorial, daria 1, certo? Isso daqui tem que dar positivo, então é somente
n. Se a gente pegasse agora para n igual a 1, ficaria x elevado a 2, 2 fatorial, certo? Para x igual a não é essa daqui não. X igual a 2, sim, porque, certo. X igual a 2 ficaria 4 fatorial, certo, positivo, certo, é essa mesmo, tá? Então, cosseno você poderia escrever dessa forma aí na sua série, tá bom? Interessante, né? Bem, e aí, essas, né? Então, você tem aí cosseno e seno. Então, só para comentar, essas séries são representadas, né, por essas funções, exponencial e cosseno, são representadas por essas séries de potência. Então, como foi comentado aqui, né, então elas são analíticas, tá? Então, f é uma função analítica. No caso, função exponencial e função cosseno, ela é analítica. Bem, mas o que está pedindo aqui é encontre os 4 primeiros termos de uma série de potência x para aqui você quer a função exponencial vezes o cosseno, tá? Então, na verdade, o que é que ele quer, né? Que você multiplique as séries, tá? Então, é 1 mais x2 sobre 2 mais x3 sobre 3 mais x4 sobre 4 mais, né, vezes 1 menos x2 sobre 2 mais x4 sobre 4 menos x6 sobre 6 mais, certo? Então, ele quer os 4 primeiros termos, tá? Então, bem, vamos olhar o seguinte. Os 4 primeiros termos são os termos que tem o expoente 0, 1, 2 e 3, tá? Então, quais os produtos que eu faço aqui, né, para que eu tenha um expoente de ordem 0, né? Só esse por esse, né? 1 vezes 1, né? Então, 1, tá? Quem que eu multiplico aqui para ter expoente 1, né? Bem, aqui em diante, todos os expoentes são de 2 para cima, tá? Então, a única multiplicação que me dá x elevado a 1 é essa, tá? Então, vai me dar mais x, ok? Bem, agora para x ao quadrado, né? Para x ao quadrado, eu posso pegar este daqui, ó, tá? Que vai me dar menos 1 sobre 2 fatorial, tá? Quem mais que eu posso multiplicar? Este, tá? Por este. Então, vai ficar mais 1 sobre 2 fatorial, tá? Tem mais algum que eu posso multiplicar? Não, né? Se eu multiplico o x, todos vão aparecer x3, certo? Então, é isso, x ao quadrado, tá? Então, se você observa, né? Isso daqui vai até dar 0, tá? Bem, agora, o que você pode multiplicar para dar x3, né? Vamos lá. X3, esse daqui não tem o que multiplicar. O x, você pode multiplicar com o x ao quadrado que tem ali. Então, você pode multiplicar, vou até mudar de cor, porque já está até ruim de ver, né? Este por este, né? Você multiplica, então vai ficar menos 1 sobre
2 fatorial, tá? O x ao quadrado, tem alguém que você possa multiplicar? Não, né? O x3, eu posso multiplicar, tá? Que é esse por este, tá? Então, vai me dar mais 3 fatorial, tá? O x4 tem algum? Não, né? E daqui em diante, né? Do x4 em diante, não tem mais como aparecer x3. Assim vai. Então, aqui eu tenho 1 mais x. O x ao quadrado não vai ter, né? Então, ali, aquela continha ali, menos 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial. Então, isso daqui, na verdade, é 1 sobre 2, mais 1 sobre 6, né? O fatorial, né? Então, é porque eu estou multiplicando 3 vezes 2 vezes 1, né? Dá 6. Então, isso daqui vai ficar sobre 6, menos 3 mais 1. Então, isso vai dar menos 2 sextos, menos 1 terço. Então, na verdade, vai dar menos 1 terço de x3. E aí, sucessivamente, né? E aqui você descobriu o que seria. Você pode ir até atrás, né? Porque aqui ficou 3 termos, porque você anulou. Se você quer 4 mesmo de fato, né? Você poderia até buscar encontrar o x à quarta, né? O que é que lhe daria x à quarta? Bem, vamos atrás disso, só para não... mais... O que é que lhe daria x à quarta aqui, né? Então, o 1 você multiplicaria por quem, né? O 1 você multiplicaria por este, tá? O x, teria que ter um x da terceira, lá não tem. O x ao quadrado daqui, você multiplicaria com o x ao quadrado daqui, tá? Dá um x à quarta. X à terceira, você teria que ter um x lá, você não tem. X à quarta, você pode multiplicar com esse, tá? E aí, x à quinta e diante não adianta mais, que não volta a ter x à quarta. Então, você teria 1 vezes 1 sobre 4 fatorial. Ali você teria mais 1 sobre 2 fatorial vezes menos 1 sobre 2 fatorial, né? E o x à quarta vezes 1, você teria mais 1 sobre 4 fatorial x à quarta. E aí você sabe, tá? Ali, então você vai ter que fazer, vai ficar o que, né? Você tem 1 sobre 4 fatorial, menos, aí você tem 1 sobre 2 fatorial, 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, tá? Então, isso daqui vai lhe dar 4 fatorial, 1 vezes 2, vezes 3, 6, vezes 4, 24. Então vai ficar 1 sobre 24 menos 2 fatorial é 2, então é 1. Aqui fica 4 mais 1 sobre 24, tá? 1 sobre 24 mais 1 sobre 24 fica 2 sobre 24 aqui. Se você simplifica, né? Fica 1 sobre 12. Se você bota tudo aqui sobre 12, fica 1 menos 3. Então, fica menos 2 sobre 12, que é menos 1 sexto. Certo? Então, aqui se você quer achar de fato mais um termo, né? Então, é menos 1 sexto x à quarta. Tá? É isso. E aqui, esse último exemplo, o que é que a gente tem? A gente tem a soma de duas séries, tá? Bem, então você tem essa série aqui, você tem essa outra série aqui, e aí
Para somar essas séries, né, até coloquei aqui, é necessário é necessário que você tenha os índices, né? Eles tenham que começar do mesmo número, né? Os índices. Então aqui, ó, começa do 1, aqui começa do 0, tá? Então eles devem começar do mesmo número. E as potências de cada série tem que estar em mesma fase. Ou seja, se aqui eu começo no 1, então aqui eu estou começando do x elevado a 1 menos 1. Ou seja, estou começando do x elevado a 0. Tá? Se aqui eu começo do 0, então aqui eu estou começando do x elevado a 0 mais 1. Ou seja, eu estou começando do x a 1. Então, um eu estou começando do x a 0, outro eu estou começando do x a 1. Tá? Então, o que é que deve ser feito? Você deve sanar, tá? esse problema, tá bom? Então, bem, o que é que você faz, tá? Então, nessa série aqui, se você está começando do zero, na primeira série você está começando do zero, tá? Então, o que é que você faz? Você destaca esse seu primeiro termo, tá? E começa a somar do 2. Porque na hora que você começar a somar do 2, aí você vai iniciar a sua soma do x elevado a 1. Então, a primeira série, você vai destacar o primeiro termo, tá? Que é o primeiro termo quando você faz n igual a 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 vezes C1 x, né? 1 menos 1, tá? Que é o x 0, ok? Mas a sua série agora, você vai começar a escrever do 2, porque o primeiro, para n igual a 1, você escreveu aqui, certo? Então, agora você começa do 2, certo? Então, é infinito, 2n, cn, xn menos 1, mais a outra série, você não mudou nada, tá? 6, cn, xn mais 1, ok? Bem, e aí, agora sim, né? Se você começa do 2, então você está começando do x, aí 2 menos 1, e aqui, você já tinha visto, começava do x1. Então, você está em mesma fase, tá bom? Bem, aí, só que você está com... Ainda tem um detalhe, né? Porque na primeira série, você está começando do 2. Na segunda série, você começa do 0. Então, o que você faz? Você faz uma mudança de índice, tá? Bem, vale lembrar, tá? Vale lembrar que esses índices, a letra que você usa na soma, por exemplo, esse n, é uma variável muda, tá? Ele não interfere em nada se você está utilizando outra letra. A mesma coisa da integral, né? Quando você pega f de x dx, é a mesma coisa que você escreve integral de f de y dy. É a mesma, tá? Se você troca dentro da função e troca no termo da diferencial, que é o dx, dy, ali, não muda nada. Então, aqui o índice também, a variável muda, não interfere em nada, tá? E aí a gente vai fazer uma mudança de variável, tá? Então, na primeira equação, a gente vai tomar isso daqui como sendo k, tá? Então, eu vou fazer essa mudança aqui. Vou pegar k, se eu pegar k para ser n menos 1, o que acontece, tá? Bem, aqui eu vou escrever logo o que eu vou encontrar, né? Esse primeiro termo aqui é 2c1, né? 2c1, mais... Aqui eu vou ter a série, tá? Bem, a minha mudança na primeira série, tá? K igual a n mais 1. Então, quando n é 2, o meu K vai ser 2 menos 1, tá? Então, ele vai começar de K igual a 1. Ok? K igual a 1, tá? Vai até infinito, ok? E aí, aqui vai ficar 2... Quem é n, né? N é k mais 1, ok? Então, aqui vai ficar
K mais 1, C, né? K mais 1, X, o N menos 1 é justamente o que eu chamei de K, tá? Mais, aí você observa, aqui está começando do 1, se eu não fizer nada, aqui vai começar do 0, né? Então, o que é que você faz? Você faz a mudança também. A gente usa a mesma letra, mas a mudança é outra, tá? Então, na segunda variável, eu vou chamar isso de K também. Então, na segunda série, o meu K vai ser N mais 1, tá? Então, isso daqui vai me dar que o N vai ser igual a K menos 1. Então, como o meu N começa do 0, né? Então, o meu K agora vai ser 0 mais 1. O meu K vai começar do 1. Então, K vai começar do 1. 6. C. Quem é o N agora? K menos 1. X, K. Tá bom? Então, agora, observe que ela está em mesma fase. Tudo começa do 1, tá? Então, eu posso somar essas duas séries aí, simplesmente somando o que eu tenho de coeficiente, tá? Então vai ficar 2C1 mais a série de K indo de 1 a infinito, de 2, K mais 1, CK mais 1, mais 6, CK menos 1, XK, tá? Então esse é o procedimento. Então, primeiro você vê se está em mesma fase, você vê se você está começando, né, somar de que grau de x, né, x elevado a qual potência, né? Aí, se uma está começando do 1 e a outra começando do 3, então, a que está começando do 1, você destaca o que tem x e o que tem x quadrado, né? Então, você destaca esses termos, né? Tipo a gente destacou aqui, né? Então, ele ficou destacado aqui, ficou separado. E depois você faz a mudança, tá? Na sua variávelzinha, no seu índice, tá bom? Conforme a gente fez aqui, tá? E aí deixa tudo igualzinho e a partir daí você pode somar, tá bom? Então, bem, esses são os principais pontos que eu queria mostrar para vocês, né? Como que soma série, como que você vai multiplicar, como você acha o raio, né, de convergência, que mais? Essa parte que eu não dei tanto destaque, mas que a gente vai utilizar bastante, tá? Que se a série ela é igual a zero, então todos os coeficientes são iguais a zero. A gente viu rapidamente que falou de função analítica, né? Quando a função é representada, uma função já é representada por uma série, tá? E aqui também que a gente vai utilizar bastante a parte da derivada, tá? Se eu tenho uma série de função, ela representa uma função. Se eu tenho uma série de potência, ela representa uma função. Então, onde faz sentido, né? Que é justamente no intervalo de convergência, eu posso derivar, tá? Eu posso derivar. E se você observar, a derivada ainda é uma série de potências, então eu posso derivar de novamente. Então, uma função dada por uma série de potência, eu posso derivar quantas vezes eu quiser, tá? Então, posso derivar uma vez, posso derivar duas, e sempre é só derivar cada termo da minha soma, tá bom? Então, isso a gente vai utilizar bastante também. Então, espero que tenha ajudado, tá? Então, fui sucinto, bem rápido, é apenas uma revisão. E aí a gente vai praticar mais, de fato, nas aulas, quando a gente estiver utilizando essas ferramentas, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.